Bom dia e vamos para mais uma revisão de português. Olha só, agora da apostila 4, unidade 13, sinais de pontuação na leitura e na escrita, derivação prefixal e sufixal, unidade 14, vírgula e vocativo, unidade 15, aposto, unidade 16, emprego das letras M e N antes de P e B, D e T, F, V, figuras de linguagem. Sinais de pontuação. Na leitura e na escrita, nós temos o ponto de exclamação, usado para indicar espanto, admiração e surpresa. Exemplo, chega, né? Vírgula, usado quando se dá uma pequena pausa, separando as palavras e frases. Era um garoto alto, magro, de 8 anos. Fui à feira comprar maçã, banana, laranja, né? Ponto de interrogação, usado quando a frase indica uma pergunta. Você viu o meu lápis? Você viu o meu caderno? Né? Ponto final, indica o fim de uma frase. Maria saiu. Travessão, usado para indicar o início da fala de uma personagem. O que é isso, mãe? Olha o travessão, né? Ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula. A esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. Os dois pontos. Anuncia uma citação, uma enumeração, um esclarecimento, né? Alguém vai falar. Descartes, disse. Penso, logo existo. Aqui, na escrita, nós temos sinais de pontuação. A prof vai falar aqui então. Vamos relembrar um pouquinho. Ó. O ponto final indica uma frase afirmativa ou negativa. As histórias populares são sempre muito agradáveis. Eu nunca tenho tempo de ler o quanto desejo. Então, na primeira, eu afirmei, né, que as histórias populares são sempre muito agradáveis, e na outra eu neguei, né, que eu nunca tenho tempo de ler o quanto eu desejo, o quanto eu quero. Ponto de interrogação. Indica uma pergunta direta. Quando você vai ler aquela história que eu indiquei? Né? Estou fazendo uma pergunta. Ponto de exclamação. Indica alegria, espanto, admiração, medo, surpresa. Nossa, que livro sensacional! Que história mais emocionante! Que dia lindo! Que lua maravilhosa! Tá? Estou admirada, né? 2 pontos. Indica uma enumeração de elementos e, em diálogos, introduzem a fala de um personagem. Fui à papelaria e comprei material escolar, livros e uma mochila nova. Depois perguntei ao vendedor, quanto custa aquele dicionário? Tá? Aqui eu usei os 2 pontos e ainda usei o travessão na hora que foi falar, né? Na fala do personagem. Travessão. Separa uma explicação em diálogos. Indica o início da fala de um personagem. Pedro, irmão de Ana, lê 3 livros por mês. Ele sempre comenta. 2 pontos. Ah lá, agora aqui, o travessão. A leitura é algo que me agrada demais, né? Olha só. Pontuação. Indica na escrita as várias possibilidades de entonação, né? Então, olha só. E esses sinais de pontuação, eles apontam para a questão do ritmo da leitura. Isso. Muito bem. Os sinais de pontuação vão trazer um ritmo na sua leitura, tá? Se não tivesse os sinais de pontuação, seria tudo atropelado, né? Para se fazer uma leitura. Já imaginou? Deixa eu pegar aqui, uma que tem, essa aqui, ó. Fui à papelaria, comprei material escolar, livros e uma mochila nova. Depois perguntei ao vendedor, quanto custa aquele dicionário? Tudo direto. Não, né? Olha que diferente. Fui à papelaria e comprei material escolar, livros e uma mochila nova. Depois, perguntei ao vendedor, quanto custa aquele dicionário, né? Então, na segunda leitura, eu expressei um ritmo, tá bom? Na minha leitura. E também os sinais, eles apontam também o ritmo na escrita, tá? Porque
Eu vou ler como está escrito, né? Derivação prefixal e sufixal. Vou falar mais um pouquinho. Prefixo, sufixo. Mesmo conteúdo, tá? Praticamente. Então, vamos lá. Palavra primitiva, aquela que não vem de outra e ela dá origem às outras. Exemplo, braço, flor, menino. A palavra derivada é aquela que vem de outra palavra já existente. Antebraço, floreira, meninada, tá? E a parte principal de uma palavra, a base é o radical. Ela traz o significado da palavra. É o elemento básico, o significado da palavra. Floreira, o significado é flor, a base é flor, tá bom? Os elementos acrescentados ao radical são chamados de prefixo e sufixo, que nós estudamos que eles são afixos, porque eles são acrescentados no radical. Lembra-se disso? Então, vamos lá. Prefixo e sufixo. Prefixo é o elemento acrescentado antes do radical. Sufixo é acrescentado depois do radical, tá? Então, olha aqui. Agora, o acréscimo desses elementos dá nome a dois principais casos de derivação. Vamos falar de derivação prefixal ou prefixação. Acontece quando um prefixo é acrescentado antes do radical de uma palavra. Praticamente o que eu falei aqui em cima, só que agora estamos falando em derivação prefixal ou prefixação, tá? Exemplo, reler, impossível, desfazer. A derivação prefixal ou prefixação acontece quando um prefixo é acrescentado antes de uma palavra, que é antes do radical. Ó, então, a derivação prefixal aqui é her, é re, aqui é in e aqui é des, tá? Daí, depois aqui, ó. Aqui estava aqui embaixo também. Ah, procolou, ó, 2 vezes, tá? Procolou 2 vezes aqui. Tá, mas não tem problema não. Tem problema não. A gente faz novamente aqui, a derivação prefixal ou sufixal, né? É acrescentado antes do radical. O re é derivação prefixal, o in também e o des também, uma prefixação. A derivação sufixal ou sufixação acontece quando um sufixo é acrescentado depois de uma palavra, após o radical. O sufixo não é após o radical? A sufixação também. Olha lá, lendo, possivelmente e fazendo. Lendo, o N, o D e o O foi acrescentado no lê aqui, ó. Possivelmente, mente, fazendo o N, o D e o O que foram acrescentados, tá bom? Aqui, a derivação por prefixação ou sufixação. Então, olha só, consiste na formação de novas palavras, acrescentando um prefixo e um sufixo à palavra primitiva. Então, eu tenho a palavra e vou acrescentar nessa palavra primitiva o prefixo e o sufixo, tá bom? Então, a palavra que eu tenho aqui é injustamente. É uma palavra derivada tanto por prefixação quanto por sufixação. Olha, justo é a base, é o radical. O in é o prefixo, porque ele veio antes do radical. O mente é o sufixo, porque ele veio depois do radical. A palavra é injustamente. Então, ela tem um radical, ela tem um prefixo e ela tem um sufixo. Por isso que nós falamos que injustamente é uma palavra derivada por prefixação e por sufixação, tá bom? Porque ela tem um prefixo e ela tem um sufixo. Aqui, palavras derivadas. Uma palavra primitiva mais prefixo. Uma palavra primitiva mais sufixo. Vamos começar aqui. Uma palavra primitiva mais prefixo.
Feliz é a palavra. Infeliz, ela está acrescentado o prefixo, tá? Palavra derivada por prefixação. Foi acrescentado um in antes do radical feliz, né? Palavra primitiva por sufixo. Feliz o radical. Mente é o sufixo. Palavra derivada por sufixação. Uma palavra primitiva, mais prefixo, mais sufixo. Feliz é a base, né? É o radical. O in é o prefixo e o mente é o sufixo. Palavra derivada por prefixação e sufixação. Aqui a prof colocou uma lista de prefixos e sufixos, né? Palavras com prefixo e palavra com sufixo. Ó, desfazer, des é o prefixo, inalterar, in é o sufixo, reescrever, re é o prefixo, prever, pre é o prefixo, subaquático, sub é o prefixo, livreiro, eiro é o sufixo, jornalista, ista é o sufixo, lentamente, mente é o sufixo, jeitoso, oso é o sufixo, casinha, inha é o sufixo, tá bom? Afixos e afixos. Vamos falar um pouquinho. São elementos significativos secundários juntados ao radical, que são quem? O prefixo e o sufixo. Daí nós temos respingo, res é o prefixo. Sobreviver, sobre é o prefixo. Felizmente, mente é o sufixo. Charutaria, aria, sufixo, tá? Só para mostrar que eles foram acrescentados. Prefixos e sufixos são afixos porque eles não estão fixos no radical. Nós acrescentamos. Infeliz, incerteza, desamor. Vem antes do radical. Sufixos, lealdade, realmente, pedrada. Vem depois do radical. Tudo colocado em destaque em vermelho. Está bem? A vírgula. Entre os sinais de pontuação, temos a vírgula. É o que mais requer nossa atenção. Uso da vírgula. As regras de como usar vírgula. Separe elementos que você poderia listar, como fomos à feira comprar laranja, banana, uva e abacaxi. Separe explicações que estão na oração. Na primeira barraca, a do filho da vizinha, está explicando que a barraca do filho da vizinha não tinha nada. Separa o lugar, o tempo ou o modo no início da oração. Semana passada, estávamos sem frutas. Domingo, fui ao parque, né? Sábado, fui ao clube. Separa orações independentes. Eu gosto muito de frutas, entretanto, não gosto de ir à feira comprá-las. Bom? Aqui, daí mais uns conceitos e umas regras sobre vírgula. Separa o local da data. Araraquara, 21 de março de 2019. Separa termos que estão dispostos em uma enumeração. Mais uma vez, fui à feira, comprei frutas, verduras, legumes e 2 vasos de flor. Isolar palavras ou explicações, né? Olha aqui, expressões que estão explicando, né, na frase. Ontem, quarta-feira, fomos ao clube da leitura. Pedro, que é irmão de Alice, olha lá, explicando que é irmão de Alice, gosta muito de ler contos populares. Isolar palavras ou expressões que indicam um chamamento. Então, vai falar de um chamamento. Olha só. Ou uma invocação, né? Quantos livros você já leu nesse ano? Carlos, meu amigo, volte logo que estamos com saudade, tá bom? Vocativo. Vocativo é uma palavra ou expressão que tem a função de chamar. É um chamamento. Eu vou invocar algo, eu vou chamar alguém, tá? Então, vocativo, ele deve sempre estar isolado por vírgula, tá? Olha aqui, é a palavra ou expressão por meio da qual chamamos alguém ou algo. E ele sempre está separado por vírgula, está isolado. Ó, crianças, ó a vírgula. Podemos sair para brincar?
tenho certeza, olha a vírgula, caros amigos, olha a vírgula, de que terminaremos o trabalho a tempo. Gosto muito de você, vírgula, leãozinho. Olha aqui, Cláudia leva um casaco. Cláudia leva um casaco. Vocativo, Cláudia, né? E aqui, estou chamando a Cláudia para levar um casaco. Deus me ajude. Estou, ó, Deus me ajude, né? Estou fazendo um chamamento também. Mais um pouquinho de exemplos de vocativo. Tenho certeza, amigos, de que isso vai acabar bem. Ide lá, rapazes. Rogério, venha cá, estou chamando. Silvio, vamos logo. Ana, saia daí. Francesco, né? Olha aqui. Deus, tenha piedade de nós. Então, tudo aqui, todos aqui, vocativo, é um chamamento, tá bom? Aposto. O aposto é uma palavra, uma expressão que se relaciona a um termo. Olha só, apresentado anteriormente a fim de explicá-lo. Ah, então olha só, lá estava separado por vírgula no vocativo, mas significava o quê? Um chamamento. Tá? Aqui ele está separado, ele está entre vírgulas, mas ele está o quê? Ele está explicando, tá? Ele está explicando, ó, o que veio anteriormente, ó, a fim de explicar o que foi apresentado anteriormente dentro da frase, tá? Então, olha só, Banco Imobiliário, o jogo mais bem-sucedido na história do país. É um jogo de tabuleiro. Então, eu estou falando que o Banco Imobiliário, ele é o jogo mais bem-sucedido. Olha só, ele é o jogo mais bem-sucedido na história do país. Eu estou explicando, tá? Estou aqui, ó. Estou explicando sobre o banco imobiliário, tá? O War é um jogo de estratégias. Estou explicando que o jogo War, ele é um jogo de estratégias, tá? Então, é o aposto. E é para pessoas competitivas, né? Atenção, entre o aposto e o termo a que ele se refere, há quase sempre uma pausa marcada, olha só, marcada na escrita pela vírgula também, tá bom? Mas nós não podemos esquecer que no vocativo é um chamamento e aqui a palavra ou expressão que se relaciona a um termo apresentado anteriormente, tá bom? Na escrita, o vocativo aparece isolado por vírgulas, independentemente de sua posição na frase. Então, aqui estou falando, ó, duas coisas, estou falando do aposto e do vocativo. Atenção para isso que eu acabei de falar, tá bom? Aposto é uma palavra ou expressão que explica o que se relaciona com um termo anterior que está ali naquela frase, né? Para o quê? Para melhor explicar, para melhor detalhar, tá? O que quer dizer? Olha só, exemplo. André, o homem casado com minha prima é um bom advogado. Então, eu estou explicando quem é o André. O André é o homem que é casado com a minha prima, tá? É um bom advogado. Estou falando que André é o homem que é casado com minha prima. Mesma coisa que eu falar assim. Vamos pensar no nome. Mariana. Daí eu vou falar, Mariana, a aluna da quarta série, do quarto ano, né? Então, é assim, tá? Estou explicando o termo anterior, tá bom? Já diz aqui, ó, o termo anterior, tá? Aposto é uma palavra, mais uma vez. É que a prof quis colocar mais exemplos, tá? Então, ó, Dom Pedro II, que é, olha só, o imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Eu estou explicando que Dom Pedro II foi imperador do Brasil. Ela só precisa de uma coisa, carinho. Estou explicando do que ela precisa.
Os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado às instituições da cidade. Marina, olha só, minha prima, Marina, não estou falando de qualquer Marina, estou falando da Marina que é minha prima. Chegou ontem de viagem. Comprei tudo o que eu precisava na feira: banana, melancia, uva e maçã. Está bem? É isso que eu quero dizer. Estou falando lá sobre Dom Pedro II, eu estou explicando, não é qualquer Dom Pedro. É o Dom Pedro II, que é imperador, olha lá, imperador do Brasil, tá bom? Estou falando desse Dom Pedro II, tá bom? Os empregos, olha lá, o emprego das letras M e N antes de P e B, D e T, F e V. Leia em voz alta as palavras a seguir. Vamos lá, então. Simpático, pombinha, mundo, aconteceu, confuso e convite. De acordo com as regrinhas da língua portuguesa, nós sabemos que antes de P e B, devemos usar a letra M. Lâmpada, ambulância, empada, sombra, limpo, umbigo, tempo, bombom, bomba, tampa, né? Ó, tempo, limpeza, tudo antes de P e B. Ah lá, algumas palavras que a Pro colocou aqui, ó. Se tem P e B, M eu vou querer. Se não tem P nem B, M para quê? Tá bom? Então, olha só, campainha, relâmpago, ambulatório, cambalhota, empilhar, impedido, embora, lembrança, lombada, carambola e comprimido. Tá bom? Na campanha aqui também tinha que estar em vermelho, ó, o M e o P, tá bom? Ah, vamos falar um pouquinho das figuras de linguagem, olha só, né? Que são recursos expressivos utilizados com o intuito de ampliar o significado de um texto por meio da conotação. Olha só, comparação. Figura de linguagem que se aproxima dois elementos por meio de uma característica semelhante entre eles. Na comparação, podem aparecer termos comparativos como, tal, qual. Na metáfora, figura de linguagem que utiliza uma palavra fora de seu sentido próprio, com base em uma comparação, mas sem usar termos comparativos. Na metáfora, não usa comparação, tá? Usa uma palavra fora de seu sentido próprio. Já vamos chegar a alguns exemplos. Aqui, personificação. Figura de linguagem que atribui características humanas. Olha só, como ações e sentimentos a seres irracionais ou objetos inanimados, tá? Hipérbole, figura de linguagem que utiliza palavras que expressam ideia de exagero, de maneira intencional, para dar intensidade a uma ideia. Onomatopeia, figura de linguagem que consiste na reprodução de sons da natureza. Agora vamos esclarecer tudo isso aqui. Olha lá, metáfora e comparação. São duas figuras de linguagem usadas para comparar elementos. A diferença é que a comparação utiliza a palavra como, já na metáfora, como o emprego de uma palavra com o significado de outra, em vista de uma relação de semelhança entre ambas. Olha só, exemplo de metáfora. Você é uma flor. Uma pessoa pode ser uma flor? Não, né? De comparação, as moças são como flores. Está comparando que as moças são como flores. Estou comparando elas com as flores, tá? Exemplos de metáfora. Aquele papagaio não para de falar. Comparação. Fala como papagaio, né? Aquela pessoa lá, aquele papagaio, aquele papagaio, né? Olha só, não para de falar. Mas é isso mesmo, ó. É como se eu falasse, aquele papagaio não para de falar. Estou comparando, que fala como um papagaio, né?
Aquela pessoa, é isso mesmo, aquela pessoa fala como um papagaio, é isso que eu quis dizer. No jogo de ontem, o Cruzeiro não foi uma raposa. No jogo de ontem, o Cruzeiro não foi esperto, porque, olha só, né? Como uma raposa. Roberto é um burro mesmo. Comparando, Roberto tem dificuldades para executar as atividades, tal como um burro. Estou comparando. Então, aqui, olha só. Viu? Então, eu tenho exemplos de metáfora e depois eu tenho a comparação ali, tá bom? Personificação ou prosopopeia é a figura de linguagem que atribui ação, correr, andar ou sentimento humano, tristeza, amor, felicidade aos seres inanimados ou irracionais, colher, cachorro e bola. Olha só, a personificação ela é também chamada de prosopopeia, tá bom? Aqui. Prosopopeia ou personificação é a atribuição de características humanas a seres não humanos. É isso aqui, ó. Seus olhos corriam pela fazenda enquanto a lua sorria, enquanto a lua se sorria. A lua, opa, a lua lhe sorria. Os olhos correm? Não. A lua sorri? Não. Tá? Então, é isso que quer dizer, ó, é a atribuição de características humanas a seres não humanos, a olhos, a lua, tá bom? Aqui, mais um pouquinho, ó. Está um dia triste. O dia fica triste? Nós que falamos que o dia está triste. O cachorro sorria com felicidade. As renas andavam com raiva. Olha só, está dando, ó, sentimentos aqui, ó, né? Está falando, né, que as renas andavam, ó. Andavam, as renas andavam? Olha isso. Não, né? Então é isso aí, tá bom? Hipérbole. Figura que, através do exagero, procura tornar mais expressiva uma ideia. Na época de festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Morro de medo, estou exagerando que eu morro de medo. E ela gastou rios de dinheiro, ela gastou muito dinheiro. Nossa, estou sendo exagerada. Será que eu tenho sempre que te lembrar? Todo dia, toda hora? Eu te imploro. Por favor, tá? É um exagero. Procura tornar mais expressiva aqui, tá? Então, é um exagero. Estou morrendo de calor. Olha que exagero. Aqui é a figura de linguagem do exagero, utilizada para dar ênfase ao que foi dito. Fiquei horas esperando na fila do banco. Fiquei muito tempo esperando. Tenho 1000 coisas para fazer hoje. Eu tenho muitas coisas para fazer hoje, tá bom? Onomatopeia. E o que é onomatopeia? A onomatopeia ela é muito usada em histórias em quadrinhos. Ela emite som. Olha lá. Trililim, trililim, trililim. O som do telefone. Chomp, chomp, chomp. Olha lá. Comendo, né? O ursinho. É uma figura de linguagem de som. Palavra usada para representar outros sons, como buzina. Olha lá o atim, né? Barulho de animais. Imita sons. Daí a colocou uns exemplos aqui, ó. Puá, né? Atim, tá bom? Então, ó. Pu, né? Bang, bang lá, olha lá, né? E aqui também. Ela nervosa, brava, fazendo barulho com a boca, tá? Então, a figura, mais um pouquinho aqui, são os mesmos exemplos ali, né? Mais um pouquinho para vocês estarem observando, ó. A Mônica brava, né? E observando que existe, que são mais figuras de linguagem que emitem som, eles são mais usados bastante, né? Em histórias em quadrinhos, tá bom? Então, é isso aí. Essa foi a nossa aula, deixa eu ver. Opa, essa foi a nossa aula, a nossa revisão, tá bom? De português, da apostila 4. Que saudades, um beijinho da prof, tá bom? Tchau, tchau!